Estamos ao vivo já? Bom, pessoal, sou Renato Cinco, estou aqui com a Gisele Martins e daqui a pouquinho a gente vai começar o programa ao vivo do Contrapoder, as favelas em tempo de coronavírus. Vamos aguardar um pouquinho aí para o pessoal entrar. Já já a gente começa. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar nosso programa ao vivo do Contrapoder. E nós estamos aqui hoje com a presença da nossa companheira Gisele Martins, que é comunicadora popular e moradora da favela da Maré, no Rio de Janeiro. Gisele é uma militante já histórica. O problema de virar militante histórico é que começa a denunciar um pouco a idade, né, Gisele? Mas é uma militante histórica, né, que está há muito tempo na luta em defesa dos direitos humanos, na luta pela organização dos moradores das favelas, das periferias, para lutar pelos seus direitos. Eu quero agradecer muito a Gisele por ter topado mais esse encontro nosso, né, em tão pouco tempo. Recentemente, nós gravamos o podcast do nosso mandato, né, o Na Rede com 5, e hoje estamos aqui, né, no Contrapoder. E não é à toa, né, que a gente está demandando tanto da Gisele, né, porque nossa preocupação maior nesse momento, né, de pandemia, chegando aqui no Brasil, é com os moradores das favelas, das periferias e outras populações vulneráveis, né, como a população em situação de rua, os presidiários do país, né, porque todas essas
populações vulneráveis, né, historicamente vulneráveis, historicamente submetidas a uma elite capitalista cruel e desumana, né, com um Estado que vem renovando ao longo do tempo, né, o seu comportamento de capitão do mato, né, de tropa de intervenção contra os direitos do povo, né, a gente, nessas populações, tem, né, uma situação sanitária gravíssima, né, que faz com que, inclusive, muitas doenças, né, que não atingem os ricos e a classe média do Brasil, atingem, né, em cheio os moradores e moradoras, né, das favelas e essas populações mais vulneráveis, né? Então, hoje, se nós temos como agravante um sistema de saúde em colapso já antes da chegada do coronavírus, nós também temos, né, como agravante na comparação com outros países, né, já atingidos, as nossas condições sanitárias, né? Aqui no Rio de Janeiro, deve ser em torno de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, né, que vivem nessas condições sanitárias desfavoráveis. No país inteiro, 30, 40 milhões de pessoas, talvez mais, né? E essas pessoas têm muita dificuldade de fazer o isolamento social, né? Seja porque seus patrões querem que elas continuem trabalhando, mesmo quando não se trata de atividade essencial, né? Inclusive, a primeira pessoa a falecer aqui no Rio de Janeiro foi uma senhora que trabalhava como empregada doméstica, né? E que pegou a doença dos seus patrões que vieram da Itália. Nós também temos, entre as populações das favelas, pessoas que precisam trabalhar de dia para comer de noite, né? Tem muita dificuldade de parar, e temos o problema das condições das habitações, né? Como que a pessoa vai se isolar na sua casa quando, às vezes, várias pessoas dividem o mesmo cômodo, né? Então, a gente está bastante preocupado, porque não só as condições, né, para espalhar o coronavírus e para socorrer as pessoas são muito ruins, mas também porque a gente não está vendo, né, o poder público se mobilizando com a força que deveria estar se mobilizando para garantir, né, a todos e todas no Brasil o direito ao isolamento, o direito ao tratamento e o direito ao acesso aos meios de sobrevivência. Eu queria passar a palavra para a Gisele, né, perguntando para a Gisele como é que ela avalia, né, a chegada do coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. Olá, boa noite a todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez falando sobre esse tema e com foco na favela, com foco na periferia, com foco na população, que é a população que mais sofre qualquer tipo de desigualdade social, qualquer tipo de falta de direitos. Então, é importante a gente estar debatendo esse tema com foco nessa população, que é a população que mais está sofrendo em relação a esses tipos de cuidados, né, nas faltas, na verdade, de cuidado, e a população que vem sofrendo aí também a consequência da falta de recursos até para sobreviver. Então, como é que chega a recomendar o Ministério da Saúde e da OMS para a gente aqui de favela? Chega de uma forma, mais uma vez, e aí mediaticamente, politicamente, e socialmente também de cima para baixo, com recomendações que não fazem parte da nossa realidade. E aí eu tenho um exemplo simples: lavar as mãos de 2 em 2 horas, lavar as mãos sempre, ter álcool em gel quando você sair, não se aglomerar. Se tem alguém na família que está com alguns dos sintomas do coronavírus, tem que manter a distância de 2 metros, enfim, a pessoa tem que ficar isolada. Então, são recomendações que a gente precisa obedecer para essa pandemia não se propagar aí pela favela, mas como obedecê-la e como fazer uma campanha de nossa realidade.
E é isso que o poder público deveria estar fazendo. Afinal, a maioria das favelas, ou parte das favelas e periferias, não tem acesso à água. É um direito básico, a gente não tem. E aí a gente fala também de saneamento básico, a gente fala do direito à energia, do direito à internet, do direito à informação também. Como não se aglomerar se a gente já vive em grandes aglomerados dentro das nossas próprias casas. A maioria das casas nas favelas é de 1 ou 2 cômodos, com 7, 8, 9, 10 pessoas dentro de uma casa só, ou seja, como a gente faz uma campanha que atenda esse morador de favela de acordo com a realidade. E, ao mesmo tempo, esse momento do coronavírus tem chamado a atenção, e aí de toda a sociedade, sobre a vulnerabilidade que nós, moradores de favelas, temos em relação à pandemia, em relação ao dia a dia, em relação à dengue, em relação a diversos outros tipos de doenças, tuberculose, enfim, vários outros tipos de doenças, de vírus que circulam nessa favela todos os dias, porque a gente não tem um direito à habitação, não tem planos habitacionais, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem esgoto, não temos água, não temos energia. Então, é essencial que a gente esteja sempre debatendo a favela como centro do Rio de Janeiro e como centro do debate de sociedade, de cidade, porque nós somos parte delas, enfim, se não consideram na informação, na saúde, na educação, na moradia, incluindo toda a população, ou a maior parte da população do Rio de Janeiro, não está dialogando com a gente. Pois é. E isso é uma coisa que a gente precisa ajudar o debate a acontecer, porque assim, é um debate complexo, né? Uma situação nova que a grande maioria da nossa população não está acostumada, né? Então, quando o Bolsonaro, né, assume uma postura negacionista, né, de ficar desafiando a ciência, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, não só com palavras, né, mas também com ações, né, de ir na manifestação, de ir no mercado, como fez agora, com as suas declarações, acaba que, para muita gente, fica a sensação de que hoje tem uma polarização entre o negacionismo do Bolsonaro, de um lado, e, do outro lado, governadores e prefeitos que estão tomando as medidas adequadas, né? Antes do Bolsonaro radicalizar no negacionismo, eu acho que estava mais fácil fazer o debate sobre como que as ações, né, dos governadores e dos prefeitos também são insuficientes, né? Se a gente olha, por exemplo, a questão do isolamento, né? Eu não vi nenhum governador de estado, eu posso estar enganado, decretar que tem que parar todas as atividades não essenciais, né? Garantindo emprego e renda para os trabalhadores dessas atividades, né? Então, por exemplo, indústrias, né? Na Itália também, até hoje, a gente vê denúncias de que indústrias funcionam, né, no meio daquele caos, que não precisariam estar funcionando, né? A gente não vê, né, assim, hoje, se uma parte da nossa população não tem como fazer isolamento social na sua própria casa, qual deveria ser a ação do governo, né? Acho que quando alguém é identificado como suspeito ou é diagnosticado, né, essa pessoa ela deveria ser indagada se ela tem condições de fazer seu isolamento e receber alternativas, caso essa pessoa não tenha condições de se isolar sozinha, né? Então, por exemplo, pelas dimensões, pela quantidade de gente no Rio de Janeiro que a gente sabe que não vai conseguir se isolar, eu imagino que um governo que estivesse realmente fazendo o necessário, nessa hora, estava preparando as 1.500 escolas que existem na nossa cidade para receber pessoas, né, para se isolarem nessas escolas, né? Estava abrindo hotel para receber as pessoas que precisam se isolar, né? Estavam pegando prédios vazios, como a da Gama Filho, né, que é ali perto do complexo, né, do Alemão,
né, que poderia estar sendo aberta para receber pessoas para fazer isolamento. Então, assim, para mim, a grande prova, né, de que o Estado brasileiro está reproduzindo o seu padrão genocida, né, de comportamento frente à população é a gente não ver essa grande mobilização para garantir o isolamento social de quem não tem como se isolar nas suas casas. Né, a gente até vê medidas assim, estamos ampliando leitos, né, para pessoas mais graves, menos graves, comprando teste, né, comprando respiradores, né? Mas eu não vejo, a não ser para a população em situação de rua, que foi declarada a construção de 400 vagas no São Bódromo. A população em situação de rua hoje na cidade é de cerca de 15 mil pessoas. Estão preparando 400 vagas. Né? Então, eu pergunto, né, para a Gisele, queria que a Gisele comentasse o seguinte: eu acho que uma das conclusões que a gente precisa tirar dessa história toda é que a classe trabalhadora precisa se organizar. Precisa se organizar para lutar, para pressionar, para lutar nessas condições tão adversas, que é lutar tendo que fazer o isolamento. Né? Então, a gente precisa discutir essa coisa de mobilizar de casa, de ocupar as redes e as janelas, né? Mas também a classe trabalhadora precisa se auto-organizar para ela agir por conta própria. Né? E eu acho muito importante dar a palavra para você, Gisele, por causa, né, do exemplo de auto-organização que vocês têm para ensinar, né, para a classe trabalhadora de uma maneira geral, né, especialmente para os moradores das favelas, mas a classe trabalhadora, né, também na classe média precisa, né, ir para a luta, né, porque essa política genocida ela não vai atingir os ricos, né, vai atingir duramente, né, os mais pobres, os mais vulneráveis. Né? Mas a classe média provavelmente vai descobrir nessa crise que ela está socialmente mais próxima dos mais vulneráveis do que dos ricos, que muitas vezes o cara da classe média pensa que é. Né? Fala um pouco, Gisele, sobre a experiência de vocês nessa auto-organização. Eu moro numa favela, que é o Conjunto de Favelas da Maré, que é conhecido popularmente no Rio, mas no país e a nível mundial, pela sua auto-organização. A favela já é uma auto-organização popular. A favela ela nasce a partir do mutirão, né? Então a gente já tem esse histórico, e aí não é só a história da Maré, mas de outras favelas e periferias, ocupações urbanas e rurais. A gente tem um histórico de auto-organização, que às vezes, e aí é importante, Renato Cinco, que você toque nesse tema, porque muitas das vezes essa auto-organização não é reconhecida nem nos movimentos tradicionais, porque consideram a gente vocês se organizam de forma desorganizada, vocês não têm uma bandeira, vocês não têm um CNPJ. Enfim, a gente não precisa disso a partir do momento que a gente está se auto-organizando para a produção nós mesmos. A gente tem os nossos comércios, o nosso próprio transporte, a nossa própria educação, tudo isso, a gente tem essa auto-organização a partir do momento que a gente tem direito sobre tudo isso. A gente não tem o direito à educação, a gente cria a nossa educação popular, nosso pré-vestibular. A gente não tem uma comunicação que atenda a gente tem a comunicação comunitária, a gente não tem o direito ao transporte público, aí a gente tem a nossa Kombi, nosso mototáxi. Então, e aí, importante dizer que toda essa produção também é uma produção de valor, assim, carteira assinada, então tem também a precarização disso tudo. Eu sou comunicadora já há quase 20 anos, e há 20 anos eu trabalhar com comunicação comunitária, recebendo um salário, queria estar trabalhando com isso, recebendo um salário para trabalhar na favela, com a favela, mas infelizmente não tem. E aí o que a gente tem feito a gente tem esse histórico aí de organização interna, tudo isso, de política, busca de públicas, primeira caixa d'água, tudo isso, e a gente veio tentando resgatar históricos de auto-organização, que é muito difícil também, por exemplo, para essa campanha
nas periferias e nas favelas em relação à pandemia do coronavírus. E aí eu repito, não é uma campanha que tem sido muito fácil da gente fazer, porque a gente não tem CNPJ, a gente está fazendo uma vaquinha online, a gente está tendo que se reinventar para fazer um mutirão virtual e vendo quais podem ir para a rua por faixa, pode resolver um tema ou outro, ou seja, tem sido uma campanha difícil. E aí, nesse histórico de organização, a gente conseguiu, de uma pessoa, multiplicar em quase 50 pessoas hoje na Maré, estão apoiando essa campanha de divulgação em relação aos sintomas, em relação aos hospitais que a gente precisa buscar, em relação quando pedir ajuda, em relação se você não tem água, peça ao vizinho, se vizinho você tem água, doe a sua água num vizinho que não tem, para que ele tenha o direito de lavar a mão. Se não tem álcool em casa, é só lavar a mão, ou seja, se você tem comida, um arroz a mais, doe para o vizinho que não tem. Vamos fazer uma campanha de arrecadação, que tem sido a fase mais difícil aqui da nossa organização em relação à campanha do coronavírus. Por que é mais difícil? Porque a gente tem que higienizar os alimentos, a gente não pode fazer aglomeração na rua, porque tudo isso aumenta o risco. E como faz toda essa auto-organização, porque o governo não está ajudando a gente, não sabe nem que a gente, na verdade, não contabiliza nem a gente, e aí como fazer tudo isso de uma forma autônoma, né? E aí tem sido difícil, mas a gente já está na segunda semana de campanha, com faixas, cartazes, carro de som, que tem sido o nosso principal formato de divulgação, porque aí é lembrar também que quando o governo não inclui a gente pensando que é só divulgar na mídia, como na TV, enfim, ou na rádio, que vai ter sobre os sintomas e tudo mais, e não é. A maioria, ou grande parte da favela é analfabeta, ou analfabeta funcional, tem acesso à internet, não tem acesso à energia, então, de que forma comunica para essa população? O governo não está fazendo isso. E a gente na favela, na Maré, em algumas outras favelas também, que começaram a fazer a campanha, que estamos fazendo esse mutirão comunitário, da comunitária e da sociedade, para a gente se comunicar, para a gente proteger a nossa vida e é outro que está do nosso lado. Bom, queria só falar rapidinho para quem está entrando agora, né, e assim, começando a assistir o nosso programa ao vivo, nesse momento. Eu sou Renato Cinco, né, e aqui do meu lado está a Gisele Martins. Né, nós estamos fazendo um programa ao vivo do Contra Poder sobre o coronavírus e as favelas brasileiras. E a Gisele está aqui com a gente, porque a Gisele é uma comunicadora popular, moradora da favela da Maré, né, e tem sido, né, militante incansável, né, a vida inteira, e especialmente nesse momento, né, do coronavírus, a vida parou para o resto todo, né, Gisele? A gente está full time dedicado a essa luta pela sobrevivência, né, da melhor maneira possível da classe trabalhadora diante dessa pandemia. Gisele, eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade aqui, até porque tem muita gente que não é do Rio de Janeiro que vai assistir esse live. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Maré. Né? Hoje, né, quantas pessoas moram na Maré? Quais são as condições, né, da habitação da favela da Maré? Tenta ajuda, principalmente quem não é do Rio de Janeiro, a entender, né, sobre o que você está falando quando fala, né, de atuar contra o coronavírus na favela da Maré. Maré é o conjunto de favelas mais gigantesco, né? Nós somos o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. A Rocinha é a maior favela e a Maré é o maior conjunto de favelas da Maré. A gente está localizado na zona norte do Rio. A gente tem no entorno a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil. Estamos bem próximo também à Porta Internacional. Ela nasce ali por volta de 1940, com moradores que vêm construir a Avenida Brasil ali, vêm
principalmente do Nordeste brasileiro, uma favela que hoje tem todas as populações, a gente tem indígenas, é a favela que mais tem indígena no Rio de Janeiro, uma comunidade indígena, comunidade angolana, nordestinos, população negra, que hoje é enorme nessa favela. É um conjunto de 16 favelas, nós somos 16 favelas, está aí o desafio, uma campanha como essa na Maré, o desafio de saber quanto nós somos. A gente tem dados dos anos 2000, dizendo que nós somos 132 mil moradores. 132 mil moradores. Anos 2000, já se passaram aí 20 anos e a gente não tem essa atualização de dados feito pelo censo. Que fizeram um censo, contabilizam metade de 132 mil, ou seja, tem alguma coisa errada. O censo Maré 2000 foi feito pelos moradores, então quem é que está certo aí, né? Quem é que tem o dado aí preciso sobre a nossa população de forma comparativa? Quem está dentro, quem fez o censo na Maré internamente, ou quem veio de fora contabilizar, entre aspas, a gente? E aí, em relação ao censo, isso é muito significativo, porque nem contabilizados nós somos. Não é à toa que não contabiliza, para que não chegue políticas públicas. E aí, falando sobre políticas públicas, e aí, nos anos 90, que a gente teve uma política habitacional na Maré, foi a última política habitacional feita em 4 ou 5 favelas da Maré, sendo que a Maré, nós somos 16 favelas. A gente tem o primeiro museu comunitário na Maré, feito pelos próprios moradores, a gente tem rádios comunitárias, a gente tem TV comunitária, a gente tem jornal comunitário, a gente tem cursos sobre a história dela, sobre comunicação comunitária, questão de gênero, tem organização para mulheres, para a população negra, para a população idosa, para as crianças, a gente tem uma Vila Olímpica, e aí a gente tem tantas ações muito boas, tanto a organização interna, mas também por estarmos tão próximas às vias expressas e ao aeroporto internacional, essa favela também vem sofrendo historicamente com o impacto de violações ocasionadas principalmente no poder público. Quer que eu fale sobre essas violações? Não, quero sim. Deixa eu só fazer uma observação, né? Quer dizer, muita gente fala assim, tem uma ausência do Estado nas favelas, né? Eu acho que tem, né, uma ausência de um tipo de Estado, né, que seria esse Estado provedor, né? É um Estado que investe no saneamento básico, que faz programa de habitação de interesse social. Mas o Estado está todo dia, né, nas nossas favelas, através, né, de políticas de militarização, né, políticas militarizadas, né, inclusive, a minha militância nos últimos anos tem muito a ver, né, com denunciar como que a guerra às drogas é utilizada para produzir uma dinâmica permanente de violência, né, de guerra aos pobres nessas comunidades. Na minha cabeça é um pouco assim, Gisele. Como o Brasil é o país mais desigual do mundo, né, a dominação do Brasil, nas suas duas vertentes, ela tem que ser a mais forte do mundo, né? Então, a dominação simbólica, né? A gente tem os meios de comunicação mais concentrados do planeta, né? Produzindo uma violência simbólica grotesca. E, por outro lado, o máximo de violência concreta, né? Se dominação mistura isso, né? Violência simbólica com violência concreta, para esse Estado sustentar a sociedade mais desigual do planeta, a gente tem o máximo dessa violência, né? E a favela da Maré, várias outras favelas do Rio de Janeiro, vem sofrendo muito com essa ação, né, genocida do nosso Estado, com essa guerra aos pobres, né? Eu queria que você falasse para a gente não só como tem sido esse cotidiano de violência da militarização nos últimos tempos, mas eu queria que você avaliasse também um pouquinho como é que tem sido agora, né, nesse cenário da pandemia. Como eu estava colocando, a Maré ela sofre com essa ação, que é uma militarização constante, e como bem disse o Renato, não é uma ausência do Estado, é a presença do Estado.
E aí a gente sabe muito bem em que o Estado mais gasta, e aí é um gasto de dinheiro, que é em caveirão, aéreo, terrestre, sniper, drone, treinamento de policiais do BOP lá em Israel, dia de Israel, que com os palestinos, e aí está trazendo para cá, principalmente nesse novo governo de extrema-direita, para controlar nós, população negra, população nordestina, população indígena, população rural, que é essa galera, que são essas populações empobrecidas, que são as populações que tentam se movimentar contra a desigualdade social e contra o genocídio. Então, os governantes têm aí essas ferramentas de controle. A mídia, e aí eu sou jornalista, discuto muito a mídia, do monopólio da mídia. A gente tem 7 famílias donas das mídias aqui no Brasil, 7 famílias. Nós somos uma população gigantesca, só a Maré tem 132 mil moradores, e a gente tem inúmeras ferramentas de ação, ou deveria ter isso de forma melhorada. As nossas rádios comunitárias são fechadas cada vez mais no país. O governo Lula foi o que mais fechou rádio comunitária. O governo Dilma foi o que colocou tanque de guerra na favela da Maré. A realização da Copa do Mundo, ou seja, que tal esse que diz estar ausente, a sociedade diz que está ausente, nunca esteve ausente, sempre esteve presente nessa ausência e na falta de políticas públicas. E aí a gente tem aí uma constante militarização para controlar a gente, para controlar, para matar, para prender a gente. Aí é o país que mais encarcera também, um dos países que mais encarceram no mundo. De novo, quem é que está encarcerando? É a população favelada, é a população preta, é a empobrecida, ou seja, a gente está nesses locais de controle colocados pelo próprio Estado. E aí, como a gente rompe com isso, e aí, de novo, falando da organização, e de uma organização que precisa ser cada vez mais ideológica, a gente precisa saber com quem a gente está lutando, quem é esse Estado, quem são os governantes, que mídia é essa, a gente precisa lutar de forma mais organizada, e aí não é só a Maré, são outras favelas também. E como tem sido tempos de coronavírus, a militarização não acabou, as violações de direitos não acabaram, a população negra continua morrendo, e aí agora não é só de tiro, é com o vírus, e aí tem boato, fulano está com sintoma, mas não tem direito ao teste, não tem direito ao teste, a população empobrecida não está com direito ao teste do coronavírus, isso também é uma violência, a gente não tem direito ao teste, ou seja, e aí alguém morre e a gente não consegue confirmar se foi por coronavírus, ou seja, a gente está de todas as formas, é no tiro, é no coronavírus agora, para piorar a nossa situação, a população empobrecida da favela, camelô, está sem conseguir trabalhar, que aí trabalha para comer, e agora comida, então agora tem a fome, que a gente vai ter que saber lidar também, a fome sempre foi uma realidade, mas agora está presente aí nesse período de quarentena, está presente nesse período aí que a gente precisa ficar em casa, que essa população não está podendo sair para trabalhar, ou quando trabalhar não consegue vender para ninguém, porque não tem ninguém na rua, ou seja, como é que se reduz isso, né? E aí a organização popular, de forma ideológica, e a gente precisa do apoio da cidade, a cidade precisa incluir a favela, a periferia, e ouvir aí todos esses dilemas e faltas de direitos que a gente está passando. Obrigado, Gisele. Deixa eu te perguntar um negócio. Na verdade, eu estou aprendendo ainda a usar esses instrumentos aqui, às vezes a gente se enrola, né? O Marino já me mandou 2 perguntas aqui do público e eu só vi agora, né? A primeira pergunta veio da nossa companheira, a Carmen, né? Mas era justamente para você falar sobre essa questão da militarização da vida, né? Como tem sido o controle social na Maré e a militarização da vida, né? Pedindo para você comentar a assistência tão necessária nesse momento de urgência, que pode ser utilizada também como política de controle. Né? Você quer ainda comentar mais um pouco sobre essa segunda parte da pergunta da Carmen? E aí os governantes têm tentado colocar proposta
de colocar o exército de novo para controlar, e aí a gente sabe quem vai controlar a população para não ir para a rua. E aí, de novo, colocar que não me surpreendo com essa proposta, porque a gente está falando de um governo e Estado que é genocida, que nunca inclui a gente, que mata a gente os dias, que não inclui a gente nem mesmo numa campanha midiática sobre o coronavírus, quanto mais para outros direitos. E aí não me surpreende uma proposta como essa, mas coloca aí, mais uma vez, em destaque que nós somos considerados o inimigo em qualquer circunstância para esse Estado. Por isso, por que coloco o exemplo? Porque em todas as esferas, esse governo, na verdade o Estado por completo, ele quer sempre militarizar a gente como forma de controlar. E aí é a militarização nas escolas, cada vez mais colocada em debate, é a militarização quando se fala da saúde pública, a gente está aí debatendo cada vez mais o tema da saúde pública por causa de uma pandemia no Brasil e no mundo, e que a população de favela pode sofrer mais, e aí querem colocar exército para a gente. A gente fala da militarização do trabalho, quando a gente fala dos caras tentando trabalhar nos metrôs, nos ônibus, nas ruas, e aí de novo tem a guarda municipal para controlar essa população. A gente fala da militarização da moradia e do território, quando a gente fala que é esse lugar da favela onde o caveirão sabe muito bem onde ele vai atirar, e quando se tem o caveirão aéreo, que é o helicóptero blindado, ele sabe muito bem onde atira, ele não atira na Avenida Brasil, Bom Sucesso, ele atira do lado, que é a favela da Maré, ou seja, a gente precisa debater isso cada vez mais. Para a gente na favela é sempre muito cansativo um tema como esse, porque a gente vive sobre a militarização, mas é papel nosso colocar cada vez mais em debate. E aí a gente precisa perguntar para esse governo, por que militarizar nossas vidas se a gente está precisando agora de máscara, de água, de moradia, de uma comunicação voltada ao nosso público? A gente está precisando de álcool em gel, de sabonete, de higiene, alimentação, cesta básica, de renda básica. A gente não está precisando de militarização nem de exército, de novo, na Maré, em qualquer outra periferia. Não é isso que a gente está precisando. A gente nunca precisou disso, na verdade. Pois é, e eu quero te dizer que eu fico bastante preocupado, né, porque a gente tem uma tradição genocida, né, no nosso Estado, né, um genocídio que nunca terminou, e eu fico imaginando o seguinte: como não está sendo feita a grande mobilização para garantir, né, o direito ao isolamento social de toda a população, a gente pode esperar que as pessoas vão ser contaminadas, né, e que a velocidade da contaminação vai ser diferente dependendo das condições de moradia, né? Imagino que a velocidade em bairros onde as pessoas conseguem se isolar, né, em casas com menos moradores vai ser mais lenta do que nas favelas. E aí, qual é o meu grande medo, né? No final das contas, as Forças Armadas, as polícias, estabelecerem um toque de recolher, né, que impeça, que dificulte que os moradores das favelas, né, venham a buscar socorro, né? Quer dizer, se a gente tiver uma situação em que os moradores das favelas são submetidos a toques de recolher informais que são comuns de acontecer nas nossas comunidades nesse momento de pandemia, isso né, de certa maneira, transformar comunidades inteiras em campos de extermínio, né? Em locais onde está sendo praticado o genocídio, né? Por isso que eu tenho chamado muita atenção para essa questão da auto-organização, que até para a gente saber, de fato, o que vai estar acontecendo no interior das comunidades, a gente vai precisar das pessoas passando informação, né? Essa preocupação, acredito que seja de vocês também, né, de fazer a comunicação popular nesse momento, não é só no sentido, né, de dizer para o povo, olha, você tem que agir assim, assim, assado, mas também de criar mecanismos para a população poder gritar, poder mostrar o que está acontecendo, poder fazer as suas denúncias. Gisele?
Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, né? Mas eu tenho aqui algumas perguntas. O Hélio Oliveira, ele perguntou aqui se já há casos na Maré, né? Se há alguma ação concreta dos governos. Na Maré a gente não tem casos confirmados, mas a gente sempre recebe mensagens dizendo que alguém está com sintoma ou que alguma outra pessoa foi para o hospital com sintoma. E aí a gente tem também um problema sério, que é, como eu falei, a questão do teste. O teste não está sendo feito em todo mundo, só nos casos mais graves, e é um problema geral também. A gente nunca consegue saber se está de fato com o coronavírus. Tem outra questão também, que é a falta de atendimento médico também, que isso é outro agravante, as pessoas têm sintomas e tal, e algumas com sintomas, e aí precisam ficar internadas ou colocadas numa UTI em outro hospital, e aí tem que ficar na lista, enfim, uma demora também no atendimento, na internação, e a gente tem muitos moradores com dúvidas, e aí é importante, a gente começou a campanha na semana passada, nos primeiros dias, a população ficou em casa. Quando teve a declaração do Bolsonaro dizendo que as pessoas podiam sair, a população voltou para a rua. Então, a gente teve que fazer um retrabalho, gravar outros áudios, renovar a campanha, a nossa linguagem, para dizer que a população não podia ir para a rua, que o nosso que o nosso presidente é, na verdade, um irresponsável com a nossa própria vida. E se a gente não cuida da nossa vida, não tem quem cuide. Então, foi feito um retrabalho aí. E a gente teve alguns comentários e mensagens dizendo que alguma criança estava com sintomas, de que uma moradora, de que um morador, mas nunca casos confirmados. Mas eu percebo, e eu estou acompanhando as redes sempre por conta da campanha, tomando conta das mensagens, tentando organizar essa demanda, surgiu, passada para cá, um aumento no número de pessoas dizendo que estão com sintomas ou que conhecem alguém que provavelmente esteja com coronavírus. E aí eu digo que dos últimos 4 dias para cá isso tem aumentado aqui na Maré. Antes era o pânico de lidar com esse tema, né, com coronavírus, o pânico de ficar em casa, de saber o que fazer, de saber o que comer. Isso continua também, mas agora conheço alguém que está, conheço alguém que está internado, alguém que faleceu, conheço alguém que precisa de ação, me ajuda naquilo, ou seja, isso tem aumentado, não é mais só o pânico de ficar em casa, de não ter comida, de não ter acesso ao hospital, é o pânico agora do coronavírus que está chegando, infelizmente. Gisele, tem uma pergunta aqui da Márcia. A Márcia mora em Londres, né? Ela mandou a seguinte pergunta aqui para a gente. Aqui na Inglaterra, o Boris Johnson também foi contra a quarentena no início e apostou no efeito manada. Disse que era importante se preocupar com a economia. Foi necessária uma grande pressão social e greves para fazer o governo aqui recuar. Ele recuou e adotou de forma muito tardia medidas sociais, econômicas e de saúde importantes para a população mais pobre aqui. A solução importante de garantia de moradias financeiras. Infelizmente, esse atraso colocou a Inglaterra como o 8º país com maior índice de morte por causa do coronavírus. O Brasil está 2 semanas atrás da Inglaterra no avanço do vírus. Tenho família na Baixada Fluminense que está atualmente em situação de total vulnerabilidade. É possível que o mesmo fenômeno que ocorreu aqui ocorra no Brasil? A agenda eleitoral e os interesses pelos aparatos atrapalham a luta das populações da periferia? A gente está falando de um país, nosso país é um país subdesenvolvido,
que a gente já não tem acesso, a gente não tem endereço, a gente não tem acesso à moradia, um direito básico. Óbvio que pode ser muito pior do que em países desenvolvidos e que conseguem lidar com causas emergenciais como essa. Infelizmente, a gente espera que todas as medidas façam a gente sofrer menos com isso, mas a gente está falando aí de uma população que não tem acesso, que somos nós, periféricos e favelados. Temos casas aglomeradas, que não temos, enfim, tudo pode ser muito pior, infelizmente. Mas, em relação às eleições, sim, são poucos vereadores, deputados, enfim, parlamentares que a gente vê como companheiros de confiança. Ainda bem que a gente tem alguns e algumas que podem estar colocando a pauta da favela como prioritária também, que atenda a gente também, que coloque políticas públicas para a favela, com a favela, que é diferente de fazer para a favela, é um trabalho maior fazer com a favela, mas se torna um processo muito mais aproveitável para a favela do que feito de cima para baixo, de novo, né? Colocando a falta de respeito quando se faz política de cima para baixo. Então, a gente tem muitos oportunistas que chegam na favela só na época de campanha, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos. E sim, a nossa organização popular atrapalha o nosso movimento social, mas a favela, ela não é cega, como muita gente pensa, não é burra. Ela, de 4 em 4 anos, sabe quem está ali se aproveitando, quem está ali de forma oportunista. E aí lembrar também que o voto é obrigatório no país, então a galera vota, a gente vota, enfim, acaba votando em qualquer um, mas a gente também precisa combater no Brasil o aumento da direita. Isso é uma questão a ser colocada dentro das favelas e periferias, mas lembrar que se as populações empobrecidas, por exemplo, votaram na extrema-direita, será que é porque quando estava no poder, ela representava? Então, são questões colocadas aí que a gente precisa pensar, e qualquer parlamentar, qualquer representante aí no Estado que se diga com favela, que faça política com a gente, para a gente também colocar cada vez mais a nossa política lógica e com calma também, nesse lugar que sofre tanto, que, óbvio, a gente desconfia de todo mundo. Então, a gente pensar política com a favela e não para a favela. É isso. É isso, certamente. A Lili, ela comentou aqui assim: se a Gisele pudesse falar um pouquinho de como está a vida das mulheres na favela a partir do coronavírus, tanto o ponto de vista da sobrecarga de tarefas, como do aumento da violência doméstica. E, na sequência, a Mariana dos Reis apoiou a Lili, falou: boa, Liliana Marques, como estão as mulheres na favela com o isolamento? Um abraço aí para Carmen, para Lili, para Mariana dos Reis, com grandes irmãs e companheiras de luta. A Mari acabou de escrever um artigo também sobre a realidade de mulheres nas favelas e nas periferias. É importante que a gente toque nesse assunto, porque com o número de pessoas em casa, por causa da quarentena, tem aumentado a violência doméstica dentro das casas. Então, a gente precisa ter uma atenção a essas mulheres que estão sobrecarregadas de trabalho. É o filho, é a comida, é a casa arrumada, é limpar toda hora por causa do coronavírus, é limpar toda hora porque a criança está sujando, é lavar a louça toda hora porque tem um monte de gente que comeu e precisa comer. A tarefa de ir na rua e na feira, é isso no supermercado, é de atenção se a comida está faltando, se não está, é tomar a frente quando alguma coisa está faltando,
porque é esse o histórico que a gente tem das mulheres sempre indo à frente nas lutas populares, na luta da casa, na luta da rua, na luta popular, né? As mulheres se destacam por tomar essa frente. A gente precisa tomar atenção, uma atenção especial a essas mulheres. A gente precisa pensar de que forma a gente comunica essas mulheres empobrecidas que não têm acesso, de que ela não pode ficar apanhando em casa, de que ela não pode ficar sofrendo violência doméstica dentro de casa de forma calada. E se um vizinho, uma vizinha ouvir uma agressão, um tipo de xingamento, qualquer tipo de agressão a essa mulher, precisa denunciar, porque a gente não pode cair naquele ditado de que a gente não pode se meter. Pelo contrário, a gente precisa cuidar um do outro. Infelizmente, com essa pandemia, a gente tem trabalhado aí a questão, que pena que é com a pandemia, mas tem trabalhado cada vez mais a questão da solidariedade de emprestar, de doar água, de doar o alimento, de doar aí R$1 ou outro para comprar alguma coisa, mas também a solidariedade de estar olhando ali para a vizinha e para o vizinho que pode estar sofrendo agressão, que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se colocar aí em situações como essas, porque a nossa população já está vulnerável, as mulheres da favela já estão vulneráveis, são as mais vulneráveis e estão cada vez mais fragilizadas, principalmente num como esse, sobrecarga. Então, a gente precisa aí fazer uma campanha de mostrar os números, que elas precisam entrar em contato, que elas não podem apanhar, que elas não podem sofrer essa agressão, que ela precisa se impor e dividir tarefas também dentro da sua casa. São várias tarefas aí que a gente precisa colocar e várias coisas ditas normais que a gente precisa romper e dizer isso não é normal. Então, pensem aí também na realidade dessas favelas, principalmente que são mulheres negras, né? Mais uma vez, sofrendo o impacto de tantas violações. Enfim, é prioridade nossa pensar nas mulheres, favelas e periferias. Isso aí, Gisele. A gente vai começar a caminhar para o final do programa. Antes de eu te fazer as últimas perguntinhas, eu queria aproveitar aqui para anunciar, né, que amanhã o Contrapoder vai fazer um programa ao vivo, né, sobre a ditadura empresarial militar, né, com a Maria Orlando Pinassi. Amanhã, a partir das 18h30. Né? Amanhã, 1º de abril, né, o dia da mentira, né, é também o dia do golpe de 64. Né? A milicada gosta de comemorar hoje, né? Fingir que o golpe foi hoje para fugir do dia da mentira. Né? E, aliás, daqui a pouquinho vai ter, né, o grande panelaço fora Bolsonaro, contra as comemorações dos aniversários do golpe militar. Né? O Bolsonaro também parece que vai fazer um pronunciamento na nação mais tarde. Então, a gente já tem que também ir aí separando as panelas, né, para participar desse panelaço. Né? Na sexta-feira, o programa ao vivo vai ser a situação aqui no Contrapoder, vai ser a situação das mulheres na crise e no coronavírus, né? Com a Mercedes Trimati, que é do MS da Argentina, a Lili, né, nossa companheira Liliana Marques, né, que inclusive fez a pergunta ainda há pouco sobre a condição das mulheres nas favelas, e a companheira Bárbara Cinedino. Essa é na sexta-feira, a partir das 18h30. Gisele, quando a gente fez aquele podcast, né, do mandato, conversando sobre essa temática das favelas e tal, logo depois eu descobri lá na página, na Wikifavela, né, você entra lá, já tem um link gigante, né, sobre o coronavírus nas favelas, com muito material. Né? Eu vi ali que tem muito material para as pessoas de outras favelas compartilharem, né, para a gente, para todo mundo ajudar a compartilhar. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como as pessoas de outras favelas podem se aproximar de vocês para levarem essa articulação para outras favelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Né? E também, como é que as pessoas que não estão nas favelas
pode exercitar nesse momento a sua responsabilidade social e apoiar, né, as lutas dos moradores e dos moradores das favelas. E é um clamor, né, para toda a sociedade, toda a cidade, enfim, está olhando agora para a favela e para a periferia, de estar apoiando o nosso trabalho, e aí trabalho braçal, trabalho, enfim, pode ser de forma financeira, ou trabalhar mesmo, ajudando a gente a revisar um texto, a doar uma folha A4, uma faixa, outra, um cartaz, enfim. A gente está aceitando essas doações. Para ir em contato com a gente, é só entrar na página Maré 0800, Maré 0800, ou na página Maré Vive, que são páginas aqui da Maré que estão encabeçando essa campanha, ou entrar em contato com a gente pelo e-mail amareense@gmail.com, amareense@gmail.com. E quem quiser ter acesso a esse material, também é só entrar em contato com essas páginas. Os nossos materiais, vídeos, imagens, textos, frases das faixas, release, enfim, todo o nosso material, podcast, que a gente vai começar a fazer essa semana também, espelhado aí no podcast que eu divulguei para a galera, que foi feita pela equipe do 5, então a gente falou, por que não fazer um podcast da campanha para a Favela da Maré e para outras favelas? Então a gente vai começar a fazer também essa semana. Enfim, todo esse material está sendo publicado nas páginas, e se quiser mais materiais, entre em contato pelo e-mail e também pelas páginas, que estão todos livres, todo esse material é livre, tem circulado bastante as favelas. Hoje mesmo, agora antes de começar, estava conversando com um comunicador comunitário da Baixada Fluminense, que acabou de pegar as frases que a gente tinha e colocou as frases, fez uma faixa, ele tinha condições de fazer uma faixa, então juntou todas as frases numa faixa só e colocou na entrada da favela. Outra favela de Niterói também está fazendo cartaz, também pegou nosso áudio e colocou no carro de som. Enfim, a gente também pode estar esses áudios, pode repassar esses áudios. Todo o nosso material tem sido feito com orientação dos profissionais de saúde, com pesquisas também em relação ao Ministério da Saúde, OMS. Então, a gente tem feito aí todo esse trabalho, que não é pouco trabalho, mas que todo ele é livre. Todo mundo pode pegar, todo mundo pode replicar e adaptar de acordo com a sua realidade, com a sua favela. Tem a galera do Nordeste também está mandando mensagens. Gisele, a gente está fazendo materiais parecidos, de que forma a gente pode estar melhorando aqui, a gente não tem rádio comunitária, enfim, tudo isso é muito bom saber que as favelas estão replicando e a gente precisa chegar cada vez mais em outras favelas e periferias. Eu acho que a conexão da Gisele caiu. Eu não sei, o Marino está aqui no nosso suporte técnico, né? Está aqui resgatando já a participação da Gisele. Oi, Gisele. Oi. Minha internet deu ruim. A gente perdeu só um pouquinho, pelo que eu entendi. Você deve ter percebido logo. Você quer concluir? Conclui aí. Fica à vontade. Tá. Cadê eu? E aí, para finalizar, a internet deu problema, deu ruim, dizer que a gente precisa cada vez mais da luta coletiva, estar cada vez mais juntos, e dizer que é isso, a gente precisa replicar esses materiais, e estar no número máximo de favela, de periferia, porque é isso, é o nós por nós, então vamos se mobilizar aí cada vez mais, apoiando um ao outro, entre em contato com a gente, estamos juntos aí na luta pela vida na favela, pela vida na periferia. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, colocando o debate da favela, colocando a campanha aqui e pensando política pública de novo para a favela, para a periferia, para a mulher, povo negro e favelado. Muito obrigada. Gisele, a gente que agradece, é uma honra para o Contrapoder te receber aqui
no nosso programa ao vivo, né? O Contrapoder tem feito, né, o debate em todas as suas frentes de atuação a respeito dos impactos do coronavírus para a classe trabalhadora brasileira. Nós estamos aqui na luta pelo direito ao isolamento, pelo direito ao tratamento e pelo direito à sobrevivência, né? Ou seja, aqui todos e todas têm acesso aos meios de sobrevivência, né, para enfrentar essa crise. Agora, nós não temos ilusões, né? Nós sabemos que nós estamos na sociedade da Casa Grande da Senzala, né? No Estado que pratica o genocídio, né, contra as nossas populações, desde que o Estado chegou aqui, né, nessas paradas, né, em 1500, através da colonização portuguesa, né? Trouxeram o Estado e o capital. Então, nós entendemos que é muito importante nesse momento que todo mundo que tem responsabilidade, né, com o povo brasileiro tem que ajudar a dar voz aos mais vulneráveis nessa crise e colaborar o máximo possível para a auto-organização do nosso povo, auto-organização da classe trabalhadora. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Vamos seguir juntos nessa luta, né, contra o coronavírus e todos os seus aliados, né, que são aqueles que vêm atrapalhando a luta do povo pelo direito à vida e à dignidade. Obrigado, boa noite para você, Gisele, boa noite para todos e todas que acompanharam nosso programa aqui no Contrapoder. E eu quero só aproveitar para anunciar que, se realmente o presidente Bolsonaro fizer um pronunciamento hoje à nação, cerca de 20 a 30 minutos depois do pronunciamento, eu vou fazer uma entrada ao vivo na minha página, né, na página Renato 5, para comentar, né, as abobrinhas mitológicas do nosso presidente. Boa noite.